A partir de agora é 7-1 da direita, pé no porão, vamos embora. Teve gente que ficou na largada. Teve gente que ficou na largada, não teve jeito, o piloto da racha acabou ficando. Botando pressão, põe de um lado, põe do outro, briga de gigantes, mergulhou, vamos ver quem tem garrafa vazia pra vender. Com muita raça, muita vontade, o Emerson se defende, a Maroc vem por dentro. Interesse assim muito inesperado. Eu vi um kart indoor que tinha perto aqui da minha casa e sempre tive a curiosidade só de andar por brincar. E sempre pedia para meu pai me levar lá e ele sempre falava que sempre quando ele ia, nunca tinha um kart para criança, era só um indoor normal para adulto. E isso era uma coisa que me deixava muito triste, porque eu tinha muita curiosidade de saber como é que era. E por acaso, meu pai ele, na época gostava de trilha de quadriciclo e conheceu um cara da trilha que filmava as corridas de kart lá no Tamboril, que é essa pista lá aqui perto de casa, que é a única pista profissional de kart aqui de Pernambuco. Então, assim, ele me levou lá, me apresentou ao Helder, que foi o cara que iniciou comigo no kart até minha final de carreira do kart, esteve comigo. Dei as primeiras voltas, gostei demais, realmente matei a curiosidade de saber como é que era. E foi quando meu pai chegou e falou: Kiko, isso é algo que você pode vir toda semana, que você pode fazer semanalmente, depois você começar a correr. E foi ele falou: cara, eu acho que eu quero começar isso aí e ver como é que é. E foi apenas na curiosidade minha que eu comecei e depois que eu experimentei, virou vício e até hoje estou aí. Aham. Maria? O avião passa na hora que eu vou falar, mas beleza. E Kiko, muito bom esse começo. E também você, mesmo pequenininho, você via assim, Fórmula 1, categorias ali do automobilismo. Quem eram os seus ídolos da época? Eu lembro que teve uma pessoa que a primeira vez que eu vi correr eu gostei, inclusive foi o cara que me inspirou a fazer meu capacete, que foi o Jason Button. Não diria um ídolo em si, mas foi o primeiro cara que eu bati o olho e vi na época dele da McLaren. Então foi o primeiro cara que me chamou a atenção. Depois, quando Uhum. eu fui entrando no mundo da Fórmula 1, realmente Hamilton já estava em ascensão. Na época ele estava
de Mercedes ainda, o Vettel era quem estava ganhando tudo, mas eu Uhum. sempre torci um pouco por ele desde o princípio, enquanto ele não estava conseguindo. Ele já tinha sido campeão mundial, mas naquele ano eu nem acompanhava as coisas de antigamente, então o Hamilton era um cara que eu sempre gostei. Foi aí que eu tive curiosidade de saber um pouco mais da história do Senna e de tudo que ele fez pelo país. E é impossível você não gostar e não valorizar o que o Senna fez. E outro cara que eu gostava muito era o Alonso. Na época da Ferrari, era um cara que, já que eu comecei em 2011, Fórmula 1 já comecei a acompanhar já naquele ano e foi um cara que eu sempre gostei. Legal, maneiro. Essa do Alonso aí eu não, não esperava muito, não. Nem eu. Lani? É que eu sempre fui ferrarista, então torcer Ah, contra o Vettel não era muito difícil. Se eu pegar ali dentro, tenho minha camisa da Ferrari também. E hoje o Vettel é um dos caras que eu mais admiro, porque teve uma vez, até uma curiosidade, em 2019, quando eu tava correndo na F4 americana, lá em Austin, a gente corre junto com a Fórmula 1. E uma vez eu fui pedir uma foto assim, e peguei meio tarde, assim, ele tava entrando no carro e o carro já tava andando. E ele viu que, tipo, eu meio que perdi o time de pedir uma foto com ele, e ele uhum. pediu pro motorista parar o carro, desceu do carro, tirou uma foto comigo e entrou de novo. Então, ó, desse momento pra frente, eu já mudei minha percepção do Vettel e a gente vê, né, o que ele fez depois da etapa de Silverstone, limpando as arquibancadas. Exatamente, isso Então, assim, que eu É ia falar. às incrível. vezes a gente não vê muito o por trás da história, mas é sempre muito legal ter essa oportunidade de conhecer o pessoal mais de perto. E foi um momento que eu nunca vou esquecer, com certeza. Da E o hora. tanto que o Vettel tá falando sobre as causas sociais esse ano, tá dando muita voz a isso. Então, o Seb é uma pessoa incrível. Tu Uhum. falou que é o único cartódromo profissional, fica perto de Recife, né? Acho que é em Arco Verde, né? É em Paulista, é bem perto de Arco Verde, Paulista? praticamente é Paulista. Então, como que foi, assim, os primeiros campeonatos aqui? Como que tu começou a participar desses campeonatos aqui direto assim? E fala um pouquinho dos títulos aqui, dos karts que tu ganhou aqui em Pernambuco, porque tu és o piloto de kart com mais vitórias seguidas daqui, né? Eu sou o piloto de kart com mais vitórias seguidas na mesma pista do Brasil. Eu tenho 24 vitórias sem perder na mesma pista. Que foi aqui no Tamboril. Então foi onde eu fui. Já é intitulado como mestre de tamboril aí. É, e o engraçado foi que as últimas duas corridas de 2014, na época eu era cadete, eu ganhei. E a última vez que eu perdi aqui, que foi um segundo lugar, nada mal, foi em 2018 na Júnior já. Então foi um longo período aí que essa pista sempre esteve, sempre esteve comigo. E eu comecei em agosto para setembro de 2011 e já me preparei porque 3 meses depois, em dezembro, ia ter a última etapa do Pernambucano. E eu me lembro como se fosse hoje, uma galera querendo que eu não corresse, dizendo que eu ia atrapalhar o título, atrapalhar a briga pelo título dos pilotos da ponta. E eu lembro que eu treinei bastante e quando chegou no dia da corrida eles estavam querendo barrar isso. Isso porque eu tava assim, 8 décimos fora do pace, não era nada de 3 segundos. Mas corri, fui liberado, corri e nem acabei em último, então aquilo só me motivou a dar o meu melhor. Já em 2012 foi um ano de aprendizado, não conquistei nenhuma vitória, mas belisquei segundo, terceiro, quarto, quinto lugares e pro primeiro ano foi algo muito bom. Em um momento crucial na minha carreira foi no final do campeonato de 2012, onde todo mundo ficou de férias e tal, a molecada foi para as praias e tal. Eu estava treinando no quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, toda semana. Quando acabou 2012, então acabou a temporada final de novembro e voltou em março. Então nesse período inteiro eu treinava 5 vezes por semana. E foi aí que em 2013 eu tinha duas categorias que eu corri em 2013. Um era cadete e outro era super cadete. Na cadete eu fui vice-campeão nesse ano e na super cadete eu ganhei 9 de 10 corridas. E foi nesse momento que eu fui taxado muito de estar andando fora do regulamento.
Quem vive com kart sabe que tem muito isso. Se você se destaca em alguma coisa, sempre querem te derrubar de qualquer forma. Mas ninguém via que eu treinava 5 vezes por semana, toda semana, e foi uma dedicação absurda já em cima daquilo. E em 2013 eu consegui meu primeiro campeonato na Super Cadete. 2014, na Super Cadete eu fui campeão pernambucano, paraibano e potiguar, que na época o potiguar e o paraibano não tinham pistas mais, e então o campeonato foi válido lá no Tamboril mesmo. Algumas etapas valiam pelo campeonato e eu consegui ser campeão dos três. Em 2014 eu fui campeão alagoano, potiguar e pernambucano também, e paraibano, em 2014 na cadete. 2015 eu fui campeão pernambucano, paraibano e potiguar, alagoano não teve. 2016 eu fui campeão pernambucano, paraibano, brasileiro, fui bicampeão da SKB, campeão da Copa São Paulo, lá na Granja Viana. Em 2017 eu ganhei uma etapa do Europeu Academy Trophy lá na Finlândia. Ganhei o Paranaense, ganhei o Paraibano, ganhei o Potiguar. 2018 eu já corri nos Fórmulas, e até uma curiosidade muito, muito louca. Eu fui correr a última etapa do ano passado de kart lá no circuito Paladino, que foi o circuito onde eu conquistei o brasileiro em 2016, que também eu não consigo apontar onde eu me sinto melhor, se é no Tamboril ou no Paladino. E a última etapa ia valer exatamente pelo Potiguar. E eu fui lá e fui campeão Potiguar. Então foi sensacional. Eu nem sabia, eu corri e tal, acabou a corrida, o pessoal, Kiko, se valia pelo campeonato Potiguar, tu foi campeão. Eu falei, nossa, essa foi bruta. E então eu tive um longo tempo no kart. E em 2018 foi quando eu dei o passo para começar nos Fórmulas. Então de 2018 para cá foi mais corridas esporádicas no kart. Aham. E você falou aí que começou lá no Potiguar e depois que fizeram o circuito lá do Paladino, que hoje é um dos maiores lá da região, né? Não, realmente o Paladino é onde eu uso para treinar de shifter e tal. É uma estrutura absurda. O que fizeram naquele cartódromo eu realmente não consigo aumentar, não consigo falar assim. Foi uma força de vontade imensa. Colocaram tudo que tinham, colocaram tempo, paciência e fizeram algo que o Nordeste merecia. Quem já foi no Paladino, é impossível você não gostar de uma coisa de lá, principalmente quem já pilotou. A pista de lá é muito legal, tanto é que eu acho que foi em 2018, recebeu a final do Rotax Grand Finals, o Mundial da Rotax, que foi um evento assim absurdo, Sim. e aquela pista suportou isso. Então, pra gente que corre lá frequentemente, é realmente um lugar muito importante pra gente. Aham. Lá é um dos únicos cartódromos brasileiros devidamente meio que certificados assim pela FIA, né? Que podem Eu receber acho que só tem campeonato 9 no mundial. mundo com esse certificado e lá é um deles. Exato, isso aí. E, Kiko, meu Deus, quanto título, assim. Você foi falando, eu falei, cara, ele não vai parar de falar, porque são muitos títulos mesmo. Mas, quem que na sua época de kart era, assim, os rivais? Ou pelo menos alguém, assim, Fala na isso. pista que você olhava, assim, pro lado e falava, ih, esse cara vai me dar trabalho. Cara, no Tamboril, nessa primeira parte da minha carreira, porque já em 2016 eu já fui parando um pouco de correr no Tamboril, assim. Uhum. Então, até lá, 2013, 2012 até 2016, Guilherme Teixeira, sempre, hoje é meu amigo e irmão, e é um cara que infelizmente, devido a condições financeiras, não conseguiu dar continuidade. Inclusive o pai Uhum. dele foi o sonhador que fez o Tamboril, então é a família de pilotos que o kartismo pernambucano deve muito. E Gui sempre foi muito meu amigo, mas sempre foi um cara muito, muito, muito rápido, assim, era natural a velocidade dele. Então foi um cara que sempre esteve ali comigo, tanto que 2015 foi um dos anos mais difíceis de campeonato. Tá certo que eu consegui vencer as corridas que eu corri em 2015, mas sempre foi algo bem complicado. Sempre eu tinha que fazer por onde para conseguir essas vitórias, e Gui era sempre o cara que estava lá batendo roda comigo. Em 2014, já Uhum. na cadete, Rogério Santos Neto, filho do grande Rogério Santos, que foi um cara que correu desde
da velha guarda do, do automobilismo em geral, correu de estoque muito tempo atrás, então era um piloto muito rápido também e muito amigo meu hoje em dia. Então, tenho certeza que Pernambuco é um dos lugares que exporta muitos talentos e outro cara que a gente não pode deixar de falar é Rafinha, Rafa Câmara, que Rafinha, eu e ele praticamente, eu comecei um ano depois que ele, a gente via Rafinha na pista minúsculo, ele sempre era um ano menor, um ano mais novo que eu, acho, um ano e meio mais ou menos. E só que Rafinha foi muito cedo para São Paulo já para focar na carreira. Ele já tinha um projeto de ser piloto há muito tempo. Então eu lembro que em 2013 ele nem estava correndo mais tamboril, ele correu só 2012. Então tenho certeza que Pernambuco tem ótimos talentos aí e tem gente surgindo boa, que tenho certeza que no futuro próximo vai tá aperreando o pessoal. Tomara, com o certeza. Rafinha que tá. Torcendo pra isso. O Rafinha que tá lá no Mundial, no Europeu, tá em segundo, terceiro lugar, mesmo com uma etapa, um fim de semana a menos, né? O Rafinha realmente era um cara que desde muito novo a gente sabia que tinha um potencial muito grande, ainda mais com o foco e o como eles levavam a sério desde do início. Então foi um menino que além de ter muito talento, ser muito dedicado, tem um suporte muito grande e assim, a gente sabia que a gente sabe que vai para frente. Assim, o Rafinha a gente não tem Uhum. dúvida, principalmente pela humildade dele, da força de vontade dele. É um menino que eu gosto muito e tenho certeza que vai brilhar. Aham. Lani? Falou que desde muito cedo começaram a acusar o teu kart de irregularidades. Tu diria que essa foi uma das maiores dificuldades do kartismo? E se não, qual foi? Com certeza, essa foi uma das. Todo mundo que é envolvido com kart sabe que isso é uma coisa que acontece muito. E não era fácil para uma criança de 11 anos, 10 anos escutar que todo mundo estava desacreditando em você. Então, Uhum. isso foi algo que eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui hoje. Que me fez amadurecer absurdamente. Assim, enquanto muitas vezes tinha gente que se preocupava com traçado e tal, eu estava mais me preocupando em não deixar as pessoas mexerem com minha cabeça. E isso é muito difícil quando a gente fala de uma criança. Lógico que hoje eu consigo falar isso com mais segurança e consigo entender mais o porquê o pessoal fazia isso, mas comecei com 8 anos de idade. Então em 2013, eu tinha 10 anos, o pessoal já falava isso de mim. Então eu lembrava que tinha hora que eu chegava em casa chorando, não sabia o que fazer. E realmente a gente sempre fazia tudo no certo. Tanto é que todos esses anos, 2013 para o final tamboril, eu nunca fui pego fora do regulamento e todos os meus adversários foram. Então, assim, o pessoal Isso é fala, mas nunca conseguiram achar nada. Mas isso é uma coisa que acontece muito. Ninguém vê o seu suor. Uhum. Ninguém. O pessoal acabou 2012, eu fui quinto no campeonato. Como é que eu ia ganhar 9 corridas de 10 em 2013? Mas ninguém via que eu treinava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, entendeu? Isso é o que acontece em qualquer lugar do mundo hoje. O pessoal só vai te criticar quando você conquista, mas ninguém vê o dia a dia e a batalha que é pra conseguir isso. Aham. E falando nisso que você falou de dificuldades e tudo, qual que você acha que foi a maior dificuldade assim da sua carreira até o momento? É, cara, graças a Deus, eu acho que Deus sempre esteve comigo sempre, mas é sempre muito difícil você. Eu acho que uma das principais dificuldades no, no, no automobilismo em si tem duas razões. Uma é financeiramente. A gente sabe que o automobilismo é muito caro, a gente sabe o quão difícil, o quanto as famílias que estão envolvidas com o automobilismo dão a vida para isso. Então isso é um fator que é indispensável a gente não falar nisso. E segundo é você conseguir tirar proveito das suas derrotas. A gente sabe o quão amargor de uma derrota, principalmente eu passei por uma muito grande que foi em 2019, quando eu fui vice-campeão, e eu vi alguns erros custando um campeonato. Então é sempre muito difícil você conseguir utilizar isso de uma forma para você que De uma agregue forma para você positiva, durante né? o futuro. Exatamente. Então, mas para falar a verdade, eu acho que a maior dificuldade em si foi
na época de criança você conseguir se amadurecer e passar por cima com tanta gente torcendo contra. Isso é, isso é com certeza, principalmente porque com a idade que eu tinha, é uma das coisas mais difíceis. Não foi fácil, chorava muito. Até que uma hora eu consegui virar a chavinha na minha cabeça e falei, cara, vou fazer o meu e ninguém vai conseguir mudar minha cabeça porque eu sei que eu tô certo e não importa o que os outros acham. E nesse momento foi aí que tudo ficou mais fácil e mais claro pra mim. E, Kiko, antes da gente começar a falar da sua introdução, né, ao monoposto, né, Fórmula 4, uma coisa que é muito assim, a gente vê bastante nos garotos que começam no kart desde pequenininho, é essa diferença da fase da infância, digamos assim, porque enquanto tava todo mundo brincando, você tava lá, se dedicando, criando uma disciplina, se esforçando, visionando assim você sendo o campeão, seja lá da categoria que você estava disputando. E a gente vê nisso também, querendo ou não, a escola, né? Como é que você faz? Como é que você já se formou no colégio ou não? Você ainda Não, tá. tô no terceiro ano. Ah, tá no terceiro ano. Ah, tadinho, que dó. Mas, enfim, terceiro ano é sofrido, É mas vai sofrido. É. passar. Mas, enfim, como é que você faz? Ainda mais estando agora no terceiro ano e tem grande chance de ser campeão da USF 2000, mas como é que você fazia desde pequeno para poder saber como se dedicar à pista, ao kart, mas ainda assim se manter na escola e ter, assim, uma formação, sabe? Isso é algo que eu acho que é um dos maiores desafios. Porque eu digo pra todo mundo, automobilismo é algo que se você gostar mais ou menos, você não continua, vai. você para. Porque você abre mão de muita coisa. Então, assim, ou você gosta gostando mesmo, ou senão você Uhum. cai fora por si só. E como você falou na introdução, é muito difícil você fazer tudo isso, esse tanto de corridas, esse tanto de treino, você vê seus amiguinhos saindo para jogar bola, indo pro aniversário, acordando tarde e tal, e só aproveitando a vida em si, e você Uhum. lá se esforçando todo dia. Então, assim, e a gente vê, para uma criança fazer isso desde muito cedo, tem que ter muita paixão envolvida, senão Sim. não aguenta. E essa parte da escola é algo que eu não sei te explicar como eu consigo fazer, mas eu estou conseguindo até agora. Então, mas assim, com essa questão do EAD, do ensino online, por essa pandemia, ficou algo um pouco mais palpável, eu consigo me adaptar melhor. Mas quando era presencial, era assim, viajava, quando chegava em Uhum. casa, era livros e livros, e estudos e professores, e vai, estuda até tarde, não tem tempo mais para nada, entendeu? Eu me lembro que o ano mais difícil para mim foi o primeiro ano, com certeza, Do ensino médio? e do ensino médio. É, Foi quando você foi pros normal. Estados Unidos, né? Imagino. Exatamente, quando eu tava indo para os Estados Unidos. Então, quando eu chegava de volta no Brasil, cara, era livros e livros e não sei se vocês conseguem ver no espelho, mas essa mesinha branca aqui, Aham. por aqui, pronto, essa Aham. mesinha branca aqui era meu lugar que eu passava as horas e horas e horas estudando. Então, é difícil. Por isso que eu digo, se você gosta mais ou menos, você não consegue ficar, porque é cansativo, é exaustivo, mas como a gente tá fazendo o que a gente ama, fica tudo mais fácil. Bichinho, meu Deus. Lani? Foi essa mudança para ir para os Estados Unidos? Qual foi o pontapé que tu fez? Não, agora eu tenho que começar a procurar outros caminhos e vão para os Estados Unidos. Cara, foi até muito inesperado. Quando eu corri na WSK, eu fiz as duas últimas etapas da WSK Final Cup. Até consegui um oitavo lugar e a gente pretendia fazer mais um ano de OK Júnior na Europa. Foi aí que a FIA mudou a regra e eu já teria que subir obrigatoriamente para OK. Então, se eu subisse para OK, na minha opinião, eu teria que fazer um ano na OK de aprendizado e outro ano para conseguir bons frutos. Ele falou, cara, no kart eu já tenho bastante experiência, eu já passei por muito, já corri em vários lugares do mundo. Por que não dar o próximo passo? E foi aí que a primeira coisa que a gente pensou foi a F4 italiana, para seguir para a Fórmula 1.
E foi quando a gente começou a cotar e foi onde teve um dos maiores booms de inflação da Fórmula 4 europeia. E tá muito caro, tá assim, absurdamente caro. Que a gente falou, cara, conseguir fazer um ano a gente até consegue. Mas o que é que adianta fazer um ano e depois parar? Então, assim, a gente foi ponderando isso. E foi por acaso, a gente estava aqui num shopping em Recife. E por acaso a gente encontrou o Beto, que já morava em São Paulo, Beto Monteiro, que hoje é meu coach. E ele estava passeando aqui em Recife, porque ele é aqui de Recife também. E a gente encontrou e falou, cara, os Estados Unidos está crescendo absurdamente, é bem menos inflacionado que a Europa. Você pode ir tanto para uma Indy, como uma IMSA, como uma TCR, como uma NASCAR. E, Muitas e, categorias e meio que tirou a caixa que um monte de gente tem de só Fórmula 1, né? E quando a gente olhou, assim, cara, tem muita categoria que a gente sim, pode seguir. são Por- categorias que Sim. vem crescendo cada vez mais, né? Exatamente. Essa E a massa. gente vê que o mundo agora consegue enxergar um pouco mais Não só a essas, Fórmula 1, essas né? opções, porque assim, a Europa tá inviável, cara. Chega a ser desanimador, assim, você vê o price que você tem que colocar para correr na Europa. Sim. Principalmente aqui, a gente no Brasil, que é tudo vezes 6. Então, foi aí que a gente viu outras oportunidades. A gente falou, Beto, a gente combinou, Beto, vamos fazer um treino de Fórmula lá nos Estados Unidos. Ele bora e tal, a gente foi lá. A primeira Fórmula que eu andei foi um Lucas Oil para tirar a carteira de piloto lá nos Estados Unidos. Você tem que fazer 2 dias de teste lá. A gente fez aquele Lucas Oil que parece um Fórmula V misturado com Skip Barber, uma coisa meio assim. E foi muito legal. E depois a gente marcou. Então, o nosso plano inicial em 2018 era fazer 2 etapas, fazer o ano inteiro de Fórmula 4 americana. Foi quando a gente se deparou com outro problema, que naquele ano mudaram o regulamento e a gente só podia correr na Fórmula 4 com 15 anos feitos. Eu tinha 14, faço 15 agora em agosto. Ia fazer 15 em agosto, meu aniversário é 28 de agosto. E eu só poderia correr após meu aniversário. Ele falou, cara, como é que eu vou ficar metade do ano parado? E foi aí que a gente conheceu a D-Force. E ela tinha uma equipe que chama Martiga, lá na Fórmula 4 mexicana. Então a gente fez 2 etapas da Fórmula 4 mexicana. Depois a gente foi, quando eu fiz 15 anos, a gente começou a correr na Fórmula 4 americana. Eu fiz as últimas 3 etapas do campeonato. Em 2019, a gente fez o ano inteiro de Fórmula 4, foi quando eu fui vice-campeão. Campeonato pra Então, tipo, conversei com o Beto do nada e aí toda a minha vida mudou de cabeça para baixo e o rumo foi outro e tá dando certo. Aham. E voltando um pouquinho mais aí, ainda no kart, aqui a gente vai indo e voltando. Você foi campeão do SICK FIA Academy Trophy lá acho que foi na Finlândia. Isso, eu ganhei etapa lá na Finlândia. Isso. E como é que foi, assim? Porque, querendo ou não, é uma etapa grande lá na Europa, né? Foi nesse momento que eu diria que foi o meu auge assim no kart. Foi o grande ponto gratificante. Eu vou até pegar o troféu aqui, tá aqui atrás, só um segundo. Tranquilo. Exclusividades por aqui. Isso aqui quase ninguém viu, hein? Ó, Eita. Viu, gente? Exclusividade, como eu disse. bonito, hein? Esse é bruto, hein? Caraca. Esse é. Esse aqui, segundo boatos, e eu fui pesquisar e achei, o Lewis Hamilton ganhou quando foi campeão mundial. Então, Ó, pode esse falar aqui, que Ó. nem é troféu que o esse Hamilton aqui tem, eu vou hein? durmo com ele aqui. Esse aí é o showdown. Foi esse aqui, é o xodozão. Veio numa caixa bonita, não queria tirar nem da caixa. Então, realmente foi uma parte muito legal. O Academy Trophy, pra quem não sabe, pra mim é uma das melhores categorias e melhores eventos do mundo no kart. As confederações de cada país escolhem 2 pilotos para representar. Naquele ano foi eu e o Nicolas Fabres correr. A primeira etapa foi Bélgica, depois Le Mans, terceira Finlândia. Primeira etapa Bélgica, eu estava em quinto, me arrancaram. Tava lá em Le Mans, tava em quarto na final, me arrancaram também. E Nossa chegou na Senhora. Finlândia, me encontrei muito com a pista. Tanto que no primeiro treino, o warm-up, tudo, eu fiz tudo primeiro. Então, assim, foi uma pista que, inclusive, até falando um pouco, Finlândia tinha umas zebras meio altas que você tinha que pegar de uma forma certa e tal. E pra quem conhece o Cartódromo Tamboril aqui em Recife, sabe que só anda pegando zebra. Então eu falei, cara, isso aqui é parecido com o que eu sei fazer. Aí fui lá, fiz igual e deu certo. E realmente foi
a parte mais importante da minha carreira no kart. E para quem não sabe, até comecei a falar e não terminei, o Sync FIA Academy Trophy, cada federação de cada país escolhe 2 representantes. Você pode levar um mecânico, eles te dão kart, motor, e você pode mexer em pouquíssima coisa. Então assim, É, bem roda, cubo, competitivo. eixo, é tudo igual. O que você pode mexer é cambagem, convergência, caster e abrir cubo, diminuir cubo e calibragem. Então fica uma coisa muito mais limitada, mas muito mais igual. E, Uhum. e a gente sabe que uma coisa que acontece muito no mundo, principalmente no campeonato de kart, é a diferença de motor. Principalmente quando é motores que não são próprios, às vezes sorteados em si, a gente vê que tem hora que a diferença aumenta e tal, e é uma coisa sempre bem desigual. E o Academy Trophy fez isso de uma forma absurda. Tanto é que eles tinham um sistema que toda a bateria, os 5 primeiros, trocavam os motores com os 5 últimos. E cara, era igual, assim, parecia o mesmo motor. Se tivesse trocado escondido de mim, eu não ia falar que trocou nunca de motor. E assim, era muito igual, muito igual. E você viu os representantes de cada país, era muito louco. E a galera boa demais. O pessoal acelerava muito. E ter conseguido essa vitória lá na Finlândia foi as 20 voltas mais longas da minha vida. Larguei da pole e lá nessa etapa eu sabia que tava uma disputa muito acirrada entre eu e o Javier, que era um belga. E foi assim, eu abri na largada uns 2 segundos, quando tava de pneu frio assim e tal. E ele chegou um segundo e meio e ficou meio que do começo ao fim, 20 voltas, um segundo e meio. Então assim, foi difícil demais, mas ter cruzado ali em primeiro e o pódio da Finlândia, parece pódio da Fórmula 1, um negócio alto assim, coisa de louco, foi especial demais, demais, demais. Assim, foi realmente sensacional. Já adiantando aqui, mas a gente vai voltar depois. Um pódio que eu acho que é muito louco é seu pódio lá em Indianápolis, né? Ali realmente conseguindo a vitória ali foi. E lembrou muito a Finlândia, porque o pódio até lembra, até engraçado isso. Indianápolis, porra. Subir em primeiro em Indianápolis, não tem nem o que falar, assim. É absurdo a sensação que eu tinha lá. E Indianápolis que em 2018 bateu na trave, né? Que eu fiz 2 pole position lá. E ainda mais você subiu no pódio com o Dudu também, né? Que foi. Com o Dudu a primeira vez. E foi a primeira vitória do Dudu lá. Sim. Então, assim, não foi dos melhores momentos pra mim, porque a gente cometeu um erro em calibragem que nos custou a vitória. Tinha aberto, assim, 3 segundos do segundo e não tava inguiável o carro. Então, assim, nos custou a vitória, mas não foi tão amargo, porque meu melhor amigo venceu naquele dia e foi a primeira vitória dele em monoposto. Então, assim, foi um dia muito memorável também a vitória do Dudu e é muito gratificante, porque comecei correndo de kart com o Dudu lá na Granja em 2014 e a gente cresceu, passou muita coisa juntos e foi muito especial. Bacana. Ai, que gracinha, gente, coisa fofa. Pô, Eu tô aqui morrendo de amores. Mas, ô bem. Kiko, você disputou a 500 milhas da Granja? Disputei Foi com com a equipe Barrichello, né? do Rubinho, foi. Isso, você pode falar um pouquinho dessa experiência? Porque, assim, 500 milhas é É uma uma coisa muito festa, né? significativa, né? Oi? É uma festa, né? Sim, sim, isso é uma coisa muito significativa, assim, no automobilismo do Brasil, né? Um evento, anual e reúne muita gente do meio. Acho que é mais uma comemoração, assim, para poder se rever as pessoas, seus amigos e ver também gente que te inspira. Então, como é que foi quando você disputou? Cara, 500 milhas foi a coisa mais louca que eu já corri, velho. O negócio é sinistro, é sinistro. A primeira vez que cheguei lá, eu fiquei, nossa, tô em choque. Galera acelera muito e por mais que seja kart, é algo muito diferente, muito, muito. O acerto que é implementado é para um foco, é tudo pensado para economizar combustível, economizar pneu. Então, É assim, como não é, endurance, né? não é muito aquilo que a gente pensa em fazer um acerto que a gente gosta, tem que ser um kart muito mais universal para todo mundo. Quando eu andava, a gente jogava um banco solto lá, porque era muito grande, então só jogava um banco solto, sentava, não prendia nada e ia. E é muito louco você passar aquele tempo inteiro. E foi o maior perrengue que eu passei na vida, porque eu com medo de. Eu sou um cara que ficou. Eu gosto muito de tomar água, e durante a corrida eu
minha boca seca muito. Cara, tomar água, tomando água e tal, sei o quê. Aí sentei no kart. Quando eu tô saindo do box, me deu vontade de ir no banheiro. E aí, 1h20. Nossa. Aí, primeira vez que eu tava na equipe do Rubinho, eu falei, rapaz, eu não vou parar, velho. Não posso parar. O que é que eu vou fazer agora? Aí fiquei lá, cantando, distraindo. Eu só sei que eu saí do carro direto no banheiro, não falei nada. Prum. Não, aquele dia Desapareceu. foi sinistro. Mas é uma experiência muito legal. É uma corrida muito difícil. Realmente era pra ser só lógico que é uma festividade, mas Mas todo mundo quer ganhar ali, né? cara, se coloca uma profissionalidade naquilo ali que é sinistro. É realmente muito, muito, muito legal. E nível lá em cima. Então, é tão disputado que lá na equipe do Barrichello que eu corri, tinha uma pessoa só pegando os tempos toda a volta, e 3 pessoas com computador fazendo estratégia, cara, a corrida inteira. Que isso? Era assim, parecia Fielwek. Era um negócio maluco. É um E, enduro em mini é, escala ali, né? e foi ali que eu também vi o quão alienígena é o Rubinho, velho. A gente fazia um stint de 1h20 durava o tanque, ele fazia 1h40. Tá louco. Nossa. Poupava e era rápido. Foi naquele momento que eu falei, Dudu, seu pai é um alien, velho. Tem como não. Foi. E é muito legal, eu aprendi bastante. E tive a oportunidade de correr 3 vezes lá. E foi todas as vezes bem, bem especial. E você que ganhou uma ou duas, se não me engano. Foi, eu ganhei uma em 2017. Isso. E você Uou. tava falando aí, é uma prova que correu até nessa última, o Rubinho, o Fefo e o Dudu, que acabou o volante saindo na mão, o volante entortando, batida, é uma doideira, né? 500 milhas é. Você só entende o que eu tô falando se você for lá. É. E também Pois que é. tem a corrida antes dos jornalistas, é uma festa, e junta Rodrigo muita. França, Rodrigo França se diverte nas 500 milhas. Nossa. Ele até Rodrigão, Nossa. ganhou lá, ele ganhou um foi, chancello, foi. né? Aham. Não, o Rodrigo, ele é Legal muito demais. competitivo É o lá. Pelo Não, é patrão, amor de demais. Deus. é o É patrão da demais, tá Marina. louco. É meu patrão. É meu patrão também, vive puxando minha orelha. Kiko, entrevista, Kiko, lembra não sei o que e tal. Ai, ai. Enfim. Ah, uma coisa, Kiko, só curiosidade. Você é meu patrão e você não sabe, mas depois eu te conto isso, tá bom? Ah, tá bom, beleza, então. Eu não, né? Eu tenho que ficar quietinho, vocês só mandam o que eu tenho que fazer. Ao contrário. Ela fica falando aí que você ganha muito lá na USF e faz ela escrever muito, muito texto da corrida. Ah, desculpa É aí. verdade. Não, Mas é continua, viu? absurdo. Continua, tá bom. Bota Ctrl+C, Ctrl+V e muda o nome da pista, dá certo. Aí, uma dica. Boa dica. Ai, ai. Lani, pode ir. E como foi assim, ir pra Fórmula 4? Foi muito difícil se acostumar com o tipo de carro da. Tu correu primeiro na mexicana, né? Porque mudou o regulamento e tal. Foi muito difícil se acostumar com o monoposto ou tu já foi lá pegando um pódio? Porque tu Cara, ganha tudo. é... não, é difícil, é difícil. Tá certo que a experiência que eu tinha no kart contou muito. Questão de noção, de entender um pouco de linha e tal, mas enquanto no kart a gente se preocupava em traçado, ponto de aceleração e ponto de freada, no Fórmula era tudo isso, mas transferência de peso, pressão de acelerador, pressão de freio, aerodinâmica, assim, e aerodinâmica a gente envolve em aerowash, ar limpo, ar sujo, então assim, cheguei lá com 14 anos, foi uma bomba na minha cabeça, não sabia o que tava fazendo lá, E mas também é bem diferente. uma coisa é que esses Fórmula 4, assim, eu tava até conversando com o Bruno Carneiro, você falou aí também, eles transferem muito peso longitudinal, né? Então, na freada, por exemplo, a traseira vai toda pra frente, escapa muito. Porque é um carro com pouca potência em comparação às outras fórmulas, e então você anda sempre com pouca asa. Então é sempre um carro bem instável, assim. Mas é difícil de você se adaptar, porque, lógico, minha base no kart tem um peso de 80%, eu diria. Mas você tem que muito se remoldar para andar em monoposto. Eu achava que era mais similar ao kart em si. Mas não, lá você tem que se remoldar, usar a cabeça um pouco diferente em algumas situações. Mas é indispensável você ter uma experiência no kart para isso. Sim. E uma
uma dúvida aqui. Na parte física, o kart te dá uma base muito boa, né? Dá, mas eu vou te falar que é diferente a forma que ele pega. O kart é mais a parte de cardio, eu acho. E as mãos, assim, que doem um pouco. Mas Fórmula, você sente braço, pescoço, antebraço, bíceps. É outra, eu diria que é outra parte que afeta. Por exemplo, enquanto eu ando de shifter, dou 15 voltas, tô morto, porque realmente É, o pensando no shifter cardio, assim, é sinistro. No Fórmula, é você sentindo os braços cansando, sentindo o pescoço, você faz uma curva e sei que o pescoço quer ir pro lado, você tem que voltar. A forma que ele aborda é diferente, mas com certeza o kart tem um papel muito importante na preparação. Aham, porque muita gente fala o shifter, por exemplo, que você citou, desgasta muito, né? Muita Não, gente fala também. Shift é sinistro. Shift eu acho que eu canso mais que no Fórmula, pra ser sincero. É, Porque o Shift é, primeiro que é tudo com uma mão, e segundo, ele é tão forte que na hora que você acelera, seu pescoço quer vir pra trás, assim, você tem que voltar. Shift é tenso. é complicado, é tenso demais. Aham, e o shifter, você faz um esforçozinho a mais também, porque o Bortoleto, ele veio aqui e até contou também que ele até lesionou uma vez a coluna, a costela, assim, que ele teve que ficar até um tempo sem correr, né? Porque. Não, eu tô aqui, eu treinei de Shift a quinta passada, eu tô aqui até agora com o pescoço doendo. Tô estralando toda hora aqui porque tá doendo demais. É complicado. Shift é muita potência pra um kart aquilo ali. Aquilo eu acho que o cara fez um erro e deu naquilo. Tô, não, corre assim. Que é sinistro. A galera fala muito do shifter, mas não sei se você já ouviu falar, até aquele super kart. Que deve ser Já, já. Aquilo ali eu não tenho coragem, não. um Não, kartzinho aquilo que ali. pega 250 por Não. hora. Quando o pessoal fala, Kiko, tem vontade de testar ali, eu falo, cara, eu amo minha vida. Não, Ai, meu aquilo Deus. ali. Não vale a pena Ah, arriscar, não. não, tô de boa, tô de boa. Valeu. E passando pra F4 aí, como que você analisa assim o seu ano, conseguindo um vice-campeonato no ano assim de estreia, né, nos Fórmulas? Foi muito bom, assim, falar que foi algo ruim é impossível. Lógico que a gente sempre pensa em título, né, assim, campeão, mas foi um ano muito positivo pra gente. Vice-campeonato, a gente viu que velocidade a gente tinha pra ser campeão. Foi mais uma série de erros, às vezes eu cometi uns erros durante a corrida e às vezes eram uns errozinhos em decisões no carro que causava algumas coisas, mas o importante é que a gente viu que estaria preparado para um título. A gente conseguiu evoluir bastante, a gente conseguiu aprender também com os erros. E foi um ano muito divertido, acima de tudo. Eu amei correr aquele ano. Muito disputado, mas a F4 é sempre um negócio meio caótico. Porque é sempre a categoria que o pessoal sai do kart e vai pro Fórmula. Então é sempre muita bandeira amarela, muita batida. É sempre caótico, mas foi um passo bem importante para mim. Sim, fora que é um Fórmula que dá uma base boa pra tudo que você vai correr pra frente, né? Exatamente. E Kiko, passando um pouco mais. Verdade. Pode falar. Eu tenho curiosidade sobre os carros de Fórmula 4 também são tipo iguais para todo mundo? Cara, tem um regulamento em si, mas a gente vê. Às vezes acontece algumas coisas. A gente viu uma equipe esse ano sendo banida da Fórmula 4 porque tava com falcatrua, tava, tava com as Tava meio coisas meio de. cheatado Tava com os ali. motor meio de Indy no carro. É, Ih, Mas isso mas. não é só na Fórmula 4, né? Se reparar pra olhar, É, sempre tem sempre coisa tem, assim em sempre tem. tudo. É, mas é relativamente igual. Se a gente parar pra pensar, eu acho que consegue se igualar bem. Lógico que a gente vê algumas diferenças de equipes, onde todo lugar tem equipes que se dá muito certo. Por exemplo, na USF, é, é- a gente tem que falar na Cape, que é a equipe que nos últimos 10 anos foi campeão 9 vezes. Então, assim, sempre tem gente que tem um pouco mais a mão, mas a categoria é bem parecida, F4. Acho que o mais difícil da F4 é você ponderar a questão de aerodinâmica e potência, porque às vezes um piloto novo prefere um setup com mais aerodinâmica, mas para ser rápido tem que usar quase zero de aerodinâmica, já que não tem tanto motor. Então é isso que às vezes torna mais diferente. Mas eu acho que
F4 no mundo inteiro, eles conseguiram botar uma boa base que se torna mais igualitário para todo mundo. Opa, E olha. tá me ouvindo? Sim. Uhum. Acho que deu uma bugada aqui. Mas, Kiko, passando agora pra USF, pra 2020. A pandemia te afetou muito, né? Você perdeu um pouco as primeiras etapas, você pegou a Covid também, perdeu mais etapas. Cara, realmente a OSF começou meio com o pé esquerdo assim. Em 2020, primeira etapa eu não consegui entrar no país. Problema de visto e tal, autorização. Tava ainda na época que tava pegando fogo a pandemia e infelizmente a gente perdeu a primeira etapa. E a etapa New Jersey acabei contraindo a Covid. Foi 2 pontos que mexeram bastante comigo. E 2020 em si foi um ano que mexeu muito com. Tipo assim, me fez amadurecer muito. Porque a gente pegou um ano que eu praticamente não tive companheiro de equipe, só nas últimas 2 etapas. Então eu agora vi a importância de ter um companheiro de equipe. Porque você andar meio que sem referência é horrível, horrível. E a gente viu. Eu tinha um carro que meio que não me dava condições de ir muito para frente. Eu com certeza falo isso, porque com a pandemia coisas mudaram e tal. E eu, como único piloto, não dava para testar coisas diferentes nos pilotos, porque só tinha um. Então isso dificulta bastante. Mas foi um ano que começou ruim e terminou em ascensão. Depois de um Mid Ohio, que foi minha primeira etapa, depois que eu perdi a etapa de Roda América. Eu com o melhor resultado de oitavo, eu chegar em Indianápolis e colocar 2 pole positions e 2 pódios, não foi nada mal. E mostraram que Então, tinha velocidade pra disputar, né? então, eu mostrei e me mostrei. Eu acho que essa questão de você mostrar resultado no momento que tava era mais. Cara, eu saí da F4 em ascensão, chego no SF andando em décimo. E tipo, eu lembro que eu fiz um treino lá em Mid Ohio mesmo. No, no ano que eu ainda corri de F4. O primeiro treino que eu fiz, eu fui segundo, na categoria. Então, assim, eu cheguei toda a vontade no mundo e levei um tapa na cara. Aí vou pra Indianápolis, consigo 2 poles e 2 pódios. Aí já melhora a minha autoestima de novo. Aí vou pra Lucas Oil no oval, a coisa mais louca que eu já andei na vida. Tomei um pau da bexiga lá. Aí voltei. Aí depois vou pra St. Pete e acabo o ano com vitória. Então assim, foi algo que o final foi muito de ascensão, por mais caótica que tenha sido a primeira parte do ano. Acabar com vitória no campeonato foi algo muito bom que motivou bastante a gente. E para esse ano só fez a gente ter mais vontade de se preparar e graças a Deus está dando certo esse ano. Boa, boa. E que Pode falar. Não, é que eu queria saber o seguinte, claramente foi uma etapa bem, que eu diria, de estreante, porque estreante na categoria, como ele, né, ele é estreante, ele tá aprendendo muito ainda, não só sobre o carro, mas sobre o formato, aqueles detalhes que a pessoa que já tem experiência na categoria já sacou, né? E então eu queria saber assim, é, você consegue pensar em, tipo, alguns erros que talvez você, a equipe, ou alguma coisa que não deu certo na temporada de 2020, que vocês conseguiram plotar esse erro e não repetir para essa temporada de 2021? Acho que uma coisa que acontecia muito, principalmente para equipes novas e pilotos novos na USF, é que tem fim de semana que a gente anda sem a Indy e fim de semana que a gente anda com a Indy. Isso muda completamente, porque a borracha que os pneus da Indy deixam na pista mudam completamente o acerto do carro. Bastante. Então, a gente vê essa migração do grip da pista durante o fim de semana, é algo que você tem que levar de uma forma muito profissional, porque você, você vai andar no primeiro treino e o carro vai estar traseiro. Aí você vai querer melhorar o grip na traseira. Aí Uhum. se você deixa com o setup que tá, depois que ainda andar um treino só, o carro vai Já estar vai empurrando ter de frente, mudado. porque a pista já vai estar É, melhor. Então assim, essa brincadeira de você entender a transição da aderência da pista é algo bem difícil. Outra coisa que na USF é muito complicado é a questão da pressão de pneu. Tanto isso é que que eu ia perguntar. Mid Ohio, que eu fui quinto na última corrida, cara, foi uma Uhum.
E ali eu tava correndo comigo mesmo, assim, o carro tava inguiável, inguiável, inguiável. Tanto é que o carro foi ficar bom nas últimas 3 voltas. Eu até perguntei no rádio quando tava puto se era corrida de IMSA, porque tava difícil. Mas calibragem é muito difícil, principalmente esse pneu da Cooper que a gente anda, que é um pneu muito duro, Uhum. e é um pneu que, dependendo do tipo de asfalto, muda muito o estilo do carro. Então, eu acho que calibragem é o negócio mais difícil na USF, que quem tem a mão vai se dar bem sempre. Aham. Entendi. E você falou isso de acerto e tudo. Como que você vê a GeForce nesse quesito, sabe? Você que já tá indo pro segundo, terceiro ano com eles. Cara, a de Força é uma equipe com muita força de vontade, muita gente acreditando que só tá em ascensão. Se você me perguntasse onde estava a de Force no primeiro ano que eu corri lá, eu diria como a terceira equipe. Esse ano eu já diria que ela tá na segunda, beirando um primeiro. Enquanto o ano passado a gente via uma Pebst e uma Cape, e até uma própria Exclusive melhores que a de Force, consideravelmente. Esse Uhum. ano eu vejo a de Force como melhor que uma Exclusive, mas eu também não posso dizer que ela está um passo à frente do que a Cape e a Pebst, que são equipes muito tradicionais na USF. Mas estão me dando condições sim de disputar por esse campeonato que é o mais importante. Lógico que alguns erros a gente comete, não só eu, mas como o conjunto, o piloto e a equipe. Eu nunca gosto de atribuir um erro só para a equipe, porque é algo que a gente toma uma decisão muito junto. Mas é algo que tá me surpreendendo, porque se a gente pega a Cape, elas têm mais de 10 anos de categoria, a Pebst por aí também. E a de Force tem 4. Então, assim, é um pessoal que está fazendo muito por onde e que eu vejo uma ascensão muito grande, tá? Cada corrida estão evoluindo. Então eu estou muito feliz de fazer parte dessa equipe agora, porque realmente são pessoas muito do bem e que estão acreditando muito, não só em mim, mas na equipe em si. Uhum, da hora. Lani, Maria? Pode ir, Lani. E como que tá sendo ser o atual líder do campeonato da USF? Muito bom, mas eu não gosto de olhar muito para isso. O que muita gente às vezes fala, tipo, cara, você é o líder, vai com calma, toma algumas decisões mais leves e tal. Eu concordo muito com isso, mas tem um contraponto que pouca gente fala. O que fez me fazer líder foi eu ser eu o tempo inteiro. Então eu ser agressivo como eu sou agressivo, eu atacar na hora que eu achar que tem que atacar. Foi isso que me fez conquistar corridas e pódios e me dar pontuação suficiente para ser líder. Então eu não posso agora mudar totalmente meu estilo, porque isso pode me custar caro também. Lógico, ser Sim. líder tem um comprometimento, você tem que mudar sua cabeça, você tem que levar as coisas com outros olhares. Em vez de dividir uma curva lado a lado, tira o pé, deixa o cara te passar, tu tem mais voltas para passar. Então, assim, algumas decisões mudam um pouco, mas eu não gosto de olhar muito para isso. Lógico, aquela ultrapassagens loucas que a gente faz no começo do campeonato, assim, que é pessoal, nossa, que ultrapassagem linda e tal, a gente evita um pouco. Mas deixar de agressivo a gente não pode deixar, porque foi isso que me fez tá liderando agora. Legal. Exatamente, até mesmo porque a gente via, e o nome dele é difícil de falar, o Juven, sabe? Ele tava liderando o campeonato e aí, enfim, teve um final de semana não tão bom, pelo menos não tão bom quanto o seu no Road America, e você saiu de lá líder do campeonato. E agora a gente viu na etapa passada o Michael de Orlando, né? Que se aproximando. Você ainda saiu líder, mas agora tá distante, acho que 18 pontos, se minha matemática não tiver muito falha. É Ah, 19 gente, pontos. 297 menos 278. 19, Isso, 19. quase. Não, Ai, enfim. Então é bom você ter. Vocês estão ouvindo esse avião? Ou Não. só eu? Não, não. não. Não? Ai, que bom. Enfim, milagres. Mas é bom você ter essa postura de
ter noção de eu tenho que saber dosar essas minhas escolhas e também, ainda assim, ser o piloto que você é, né? Porque, como você disse, você tá agora onde você tá, líder do campeonato, e muito se deve, óbvio que a equipe tem impacto nisso, mas é o piloto que bota o trabalho em pista, e você colocou, né? É, E, Kiko, pode falar. só para terminar, em um exemplo disso que a gente não pode deixar ser muito calmo nesse momento, porque em Indianápolis, quando eu ganhei a primeira corrida lá, eu larguei de sexto. Então, assim, se eu Uhum. fosse do jeito que o povo acha que eu tenho que ser, eu não teria conquistado essa vitória e não estaria com esses pontos agora. Então, assim, é muito difícil você ponderar, porque a gente sabe que na USF tem caras muito loucos. Tem dois caras ali que, assim, Tem os eu vou até falar bombers o nome ali. que eu não ligo muito, que é o Thomas Nepfel e o Jace Demark, que os Os caras não, bombers não- ali que tem que tomar é, cuidado. tem que tomar mesmo, mas assim, o Jace Demark e o Thomas. cara, o Thomas, cara, o Thomas me arrancou lá em Roda América, quando eu fiz uma curva por fora, deu espaço mais que suficiente, analisei os dois, o vídeo dele e o meu, tinha espaço, e assim, deu uma de Hamilton, até pra deixar meio polêmico agora. É, e o Jace Demark, ele fez uma manobra em Mid-Ohio que se eu não tiro, ele tinha passado por cima de mim. Assim, então é você saber com quem você tá disputando também. Porque com o Michael de Orlando, é um cara muito rápido, joga muito duro. Mas se você Aham. ver minhas Mas disputas não com é ele, cara, simples, é né? lado a lado, por dentro, ninguém Não tira o chega nem pé, mas ninguém encostar, né? encosta. Exato. Entendeu? Uhum. Então, Assim que assim, é bom. você tem que saber com quem você pode assumir riscos e com quem não. Principalmente o SF, que não é uma categoria de base, querendo ou não, a gente vê muito essa inconstância do pessoal que assim, cara, se você tá freando por dentro com o cara, você sabe que por dentro tem menos gripe que por fora, pelo menos na freada. E se você tá com menos ângulo, se você quer dividir curva, vai balançar mais o carro. E tem gente que não pensa nisso. Aí o cara vai, você tá Uhum. por fora, o cara vai lá dar uma traseirada, pau, no seu pneu, você vai pra fora. Foi o que aconteceu comigo em Roda América e podia ter custado muito mais caro. Que na hora que bateram pra mim, eu fui pra 11º. Então, assim, é difícil você ponderar, mas eu não gosto de me pegar muito, né, que eu tô na liderança, é mais fazer o que eu tô fazendo, que tá dando certo, mas lógico, com a cautela um tequinho a mais e sempre pensando um pouco nos pontos. Uhum. Exatamente. E muito desses aprendizados, assim, porque isso vem, esse tipo de pensamento, comportamento vir instintivamente do piloto já é algo bem significativo. Mas é, como é que tá sendo também, tipo assim, aprendizados que, por exemplo, você tá tendo o coach, a orientação do Matheus Leite e do Beto, né, Monteiro. Então, esses aprendizados também off e on track tá tendo bastante, né? É demais, eu tô agora com uma equipe muito forte. O Matheus que correu de Indy, então um cara que fez o Road to Indy também, campeão da Fórmula 3 britânica, correu de Indy Lights, então tem uma experiência absurda. E o Beto que eu não preciso nem falar, né? Aquilo ali, até eu acho que campeão de carro de rolimã já foi. Então, são duas pessoas que têm uma experiência absurda e estão me ajudando muito, exatamente nessa parte que às vezes é um pouco menos normal você escutar, porque gente que sabe fazer a linha certa sabe, mas pessoal que consegue te transferir essa maturidade para te dar uma cabeça melhor para em algumas situações saber mais o que fazer é difícil. E o Beto e o Matheus tá com um papel muito importante comigo esse ano que tá me ajudando muito, assim, tá sendo indispensável para essa luta pelo título. Uhum. Perfeito. E que você falou isso de ajudar na luta pelo título e tudo. É, com a pandemia também, a gente até tava comentando antes, como que o simulador te ajudou nisso? Que eu penso que o iRacing, né, por ter o carro da USF também pode ter dado uma base. O simulador realmente entra num fator muito importante, principalmente em pista que a gente não conhece. Embora eu vou te falar, o SF do iRace é muito ruim, não tem nada a ver. Eu gosto mais de treinar no Fórmula 3, no Indy Pro, Aquele que parece um Fórmula pouco 3 mais. no iRacing é muito gostosinho de guiar. É legal demais, mas é difícil aquele carro. É. Mas é divertido. Então ele tem um papel muito importante. E o iRacing entrou na minha vida basicamente quando eu comecei a andar de Fórmula, que pra mim era só pra ajudar na vida real e hoje é meu segundo esporte. Hoje eu faço parte da P1 Speed, que é uma equipe super grande no virtual e assim, é meu Você segundo e o esporte. Dudu, Eu né? amo correr. Eu, o Dudu, o Thiago Vivacqua,
a equipe do Pedro Moisés, que acreditou bastante na gente. É, e assim, começou como só uma ajuda no real e hoje é um dos meus passatempos favoritos, quando eu, não- Um dia quando eu desse eu tô em tava casa. vendo você Então, e o Dudu disputando lá na. Não lembro qual campeonato foi da IRB. foi um Corvette, foi o Acho Endurance. que foi. Acho que foi. O Endurance era legal demais, muito legal. Aham. O iRacing que a IRB mesmo, vocês participam de vários campeonatos e tem vários campeonatos, né? Inclusive, eu agora vou fazer minha estreia quinta-feira no campeonato da Indy, porque eu perdi as primeiras Já etapas, que eu anota tava aí. viajando, e vai ser Indy em Hockenheim. O carro da Indy que no iRacing é muito legal, o IR18, e eu Uhum, já tô me preparando. uhum. Eu tava. Caraca. Eu não tenho o carro da Indy comprado na iRacing, né? Aí quando o servidor tá off, eu já vou lá no test drive já, e dar uma andada. Cara, é legal demais. O carro da Indy no iRacing é um dos meus carros favoritos, assim. É bem, bem divertido. O que aqueles carros saem de frente, porque eu não tenho setup, né? O que sai de frente ali não tá escrito. É difícil, é sinistro. Hum, Maria, Lani, mais alguma coisa? Lani, você tem pergunta? Quero saber mais quais são. Se já sabe quais são os passos para o futuro, se tu já sabe se vai ficar mais algum tempo na USF ou vai tentar outra categoria no próximo ano, coisas assim. O ano que vem a gente não tem muito certo ainda, mas o SF não é uma possibilidade. Ou Indy Pro. Uma vez eu falei na entrevista que talvez teria uma chance de ir para Indy Lights e se tornou muito verdade, mas calma, que Passo a Ai, meu passo, passo a Deus. o, passo. que, Foi na o entrevista plano com o A Lito. foi o plano A é Indy Pro. Indy Pro é o plano A, tá, que deixe bem claro. Mas lógico, a gente não pode descartar a possibilidade no Indy Light. A gente já viu outros pilotos fazendo isso e que deu certo. Mas o que a gente mais quer e o que a gente mais acredita que seja uma coisa boa seja subir pra Indy Pro. Aham, e você que por pouco tempo assim, teve um companheiro lá nos Estados Unidos esse ano que até tá transmitindo suas corridas também, né? Que foi o Enzo. O Enzo foi o cara que eu conheci esse ano só. A gente já se conhecia só do simulador, mas ao vivo nunca. É um cara que tornou irmão meu. Tá fazendo muito bonito na FIA F3 com o carro que tem. Fez umas primeiras etapas lá na Indy Pro. Não tava com os carros dos melhores que tinha lá. Realmente tava bem, bem difícil ver Ele a tava situação com dele todo um lá. problema durante as primeiras etapas todas. Muito problema e quando tava bom era muito lento o carro. Assim, realmente foi muito desgastante, eu acredito, para o Enzo, mas graças a Deus a oportunidade dele na FF3 foi sensacional. Uhum. Com toda certeza. Ô, Kiko, acho que 2 semanas atrás, ou uma semana e pouca, você teve aquele teste em New Jersey, não teve? Tive. E dá pra falar um pouquinho desse teste, por como é que foi? Deu pra ter uma noção sobre essa coisa de calibragem do pneu? Porque, né, é um assunto bem, Eu assim, acho que no Jesse vai ser um pouco mais previsível, porque não vai ter a Indy. Então, a gente acaba conseguir ter uma noção um pouco mais fácil. Isso que é Mas eu. importante, foi mal te Fala aí. interromper, mas tipo nos testes assim, se você já construir um setup assim, você pode querendo ou não já ganhar uma vantagem, um tempo a mais ali no fim de semana mesmo. Com certeza, com certeza. E eu já posso adiantar que New Jersey o carro tava bom, cara. O que eu senti lá, se a gente conseguir aplicar pra corrida, se Deus quiser, vai dar. ai, Jesus, tomara que sim, rezando pra É, Deus, pra esse Você campeonato ouviu, vir. você ouviu primeiro aqui, hein? aqui foi. Aqui teve informações privilegiadas do Aí, meu ó. setup do New Jersey. O negócio tava, Só quem tava tava bruto. afim. Amém, Senhor. E Kiko, Tomara, eu com acho certeza. que já pra ir encerrando aí, que a gente já tá com mais de uma hora, qual que seria o objetivo assim de Kiko, da carreira de Kiko Porto? É ganhar a Indy, é um dia ir pra Fórmula 1? Cara, Indy. Eu acho que a Indy, com certeza. Eu sou um cara que gosto muito de tudo. Mas, com certeza, a Fórmula 1. Eu perdi um pouco um brilho.
aquilo que a gente tinha de criança, de toda vez que eu via uma corrida de Fórmula 1, os olhos brilharem. Eu acho que essa questão de politicagem e tudo tá muito, muito burocrático. Foi algo que com certeza desanima a todos. Não só no E Fórmula ainda a 1, né, gente velho? vê. Se você E aí, parar pra olhar também, Fórmula 2 ali. isso, exatamente. Assim, o caminho para a Fórmula 1 hoje está muito político e só grana. E a gente vê a Indy, aquele show que é a Indy, a gente vê A o Pato Índia, Howard a Índia, a ganhando NASCAR. corridas, o Uhum. Palou liderando, Ericsson, Hélio Dixon, Castro Neves cara, e Palou Elinho, na última volta cara, lado a lado na Indy 500. eu acho que a oitava corrida, a oitava etapa, era 8 vencedores diferentes, ou é na sétima, um negócio assim, A é, NASCAR chegou pô, a ter 10 etapas, 10 vencedores diferentes. cara, isso é muito legal, o automobilismo americano tá na linha que é pra ser. Uhum. E isso é muito Uma Sim. coisa bem gratificante mais de ver. competitiva, né? Isso realmente é algo que me deixa entusiasmado demais em poder tá seguindo essa linha. Aham. Sendo bem sincera, assim, eu vi que você tava nas 500 milhas de Indianápolis, né? E aí eu te vi lá, tipo, fiquei imaginando, meu, imagina se um dia o Kiko ele ganha, tipo, as 500 milhas, e ele, tipo, pequenininho, tendo foto, né, na arquibancada, vendo, e mais um dia vai ser ele na pista correndo, um dia ele ganhando. Nossa, que. Um Quando o plot Ellen twist ganhou, muito eu louco. fiquei pensando muito nisso. Tipo, cara, um Cara, dia vai ser a vez Indianápolis do é Kiko. 500 Já milhas, ganhou é a uma primeira vez corrida que eu lá, fui. né? Já. Agora só falta um oval. Indianápolis é sinistro, velho. O que é É. aquilo? Assim, É 500 uma milhas. atmosfera ali que. Assim, todo mundo falava, pô, 500 milhas é legal e tal, não sei o que. Você só vai entender quando você for lá. Não dá Muita pra gente explicar, meio não dá, que não dá. compara assim também o Le Mans, Indianápolis. Mas pra Não, assim, mim, cara, eu nunca fui pro Le Mans, mas Indianápolis eu vou te falar, pra chegar perto do Indianápolis tem que ser um puta evento, tem porque, que ser uma coisa de meu louco Deus do mesmo. céu, assim, vocês não vão conseguir entender o que é até ir lá. Assim, é um negócio que vou ter que reservar pra ir todo ano agora, porque eu não consigo explicar, não consigo explicar. Aham. Acho que é isso, né? Lani, tem mais alguma coisa? Maria? Não, eu tô Não, tranquila aqui de pergunta. eu Acho também. que é isso então. Valeu aí o Kiko, valeu a Maria, valeu a Lani por estarem aí. Valeu o Baco aí, o Márcio pelo espaço aqui na BTS. E acho que é isso. Valeu aí todo mundo. Até mais, galera. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente. A Tchau. partir de agora é flat 1 da direita, pé no... Vamos embora. Teve gente que ficou na largada. Teve gente que ficou na largada, não teve jeito, o piloto da racha acabou ficando. Botando pressão, põe de um lado, põe do outro, briga de gigantes, mergulhou, vamos ver quem tem garrafa vazia pra vender. Com muita raça, muita vontade, o Emerson se defende, a Maroc vem por dentro.